Boa noite. Estamos iniciando o Tema é Direito desta segunda-feira. A minha convidada hoje é a professora Nara Suzane Steiner Pires, professora aqui na Unifra e doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela está cursando o doutorado. Em razão deste curso de doutorado, ela está desenvolvendo um trabalho que diz respeito à cidadania planetária. É algo de novo para que nós possamos compreender. E, inclusive, sobre esta questão da cidadania planetária e da fraternidade humana, ela já esteve no Chile e na Argentina levando essa palestra e agora, recentemente, na Universidade de Barcelona, na Espanha. Professora Nara, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. E eu inicio perguntando o rumo desta pesquisa. O que essa pesquisa busca efetivamente e o que essa pesquisa traz de desenvolvimento do ponto de vista do direito? Bem, primeiramente agradecer o convite, mais essa vez estarmos aqui, e também cumprimentar a todos que estão nos assistindo, em especial nossos acadêmicos, que tenho certeza que nos acompanham, e pela oportunidade de poder expor uma ideia tão inovadora e audaz. Blattes, o que leva a realizar essa pesquisa e o que ela contribui? Hoje, no cenário internacional, nós podemos sair dessa semana de duas notícias marcantes. Para falar em direitos humanos e chegar numa ideia de cidadania planetária, mais sobre uma ótica de fraternidade, eu optei por pegar esses dois exemplos que saíram na mídia, na imprensa, essa semana. Quem vai ser os ganhadores, não o ganhador, do Prêmio Nobel da Paz? Um indiano e uma paquistanesa. Uma paquistanesa de 17 anos, mas que tem por objetivo a educação de meninas. Há 2 anos atrás, quando ela começou, que ela teve esse objetivo, ela conquistou uma ideia, mas ela conseguiu para si a ira do seu governo, aonde ela foi baleada na cabeça. Por isso que ganhou uma notoriedade o trabalho dela. Já um indiano que nós temos e também saiu de 60 anos e vem contribuindo muito, o Kailash, de que maneira ele contribui também? Hoje ele alavanca na Índia, que é um dos países mais populosos que nós temos no mundo, portanto também é um dos países que tem mais a exploração do trabalho infantil. Essa exploração do trabalho infantil se desenvolve de forma sistemática e aterrorizante. O que ele faz? Ele recolhe essas crianças e traz para uma comunidade que ele próprio mantém através de uma organização internacional. Bem, o que tem em comum essas duas pessoas? Uma pessoa de 60 anos, uma de 17, que tem por objetivo comum auxiliar crianças, tanto na educação como retirar do trabalho escravo. Os dois são alavancados por um motivo que nós chamamos de talvez de cidadania. O que alavanca essa ideia deles? Solidariedade. Essa solidariedade nós podemos ver numa ótica de fraternidade. Quando eu falo numa ótica de fraternidade, eu quero trazer então essa ideia de cidadania planetária e essa ideia de princípio da fraternidade abarcando a vida humana. Quando eu abarco a vida humana, eu abarco todos os fundamentos de direitos humanos e, consequentemente, os direitos fundamentais. Então, veja, por que eles, para responder a tua pergunta, qual é a importância e por que o desenvolvimento dessa pesquisa? Se eu for estudar uma cidadania a nível brasileiro, eu estarei restringindo um território. Se eu for estudar uma cidadania a nível europeu ou a nível latino-americano, eu estou restringindo a uma hegemonia ou uma contra-hegemonia. Se eu falar numa cidadania a nível universal, como a própria Carta dos Direitos Humanos se refere, eu também vou estar dando uma amplitude inalcançável, ou muito restrita ou inalcançável. No momento que eu falo cidadania planetária, eu já tenho condições de estudar algo a nível do nosso planeta. Ou seja, então por isso que eu não posso pensar só a nível de Brasil, só a partir de um território. Eu tenho que pensar num todo. E deve ter instrumentos eficazes para acontecer isso.
E a partir desses dois exemplos, fica muito claro o que um Paquistão, ou que uma Índia, ou o que um Brasil pode fazer por uma cidadania. É um instrumento que se chama fraternidade, um princípio que, embora não esteja categorizado como uma normatividade jurídica, ele é utilizado. Aí entra um detalhe importante, que é quando tu diz assim, nós estamos falando de um princípio que é a fraternidade. E isto não está normatizado. Não. Porque quando se fala em direito, se pensa sempre na norma, na lei, né? No texto legal. Mas o texto legal é alguma coisa que vem em decorrência exatamente desta formação anterior e desses princípios. Exato. Então, na medida em que tu fortalece esse princípio da fraternidade, agora caberá a cada país, da sua forma, chegar à normatização de como é que isso vai ser transformado em lei. Nessa esteira mesmo. Porque o que acontece? A partir dessa perspectiva, traçada esse pano de fundo para o indivíduo que está nos assistindo compreender melhor o que se trata, na verdade eu não falo em país, eu falo em estado. Porque é uma transformação, nós vivemos um mundo, um momento globalizado, onde a sociedade civil também tem que se inserir. É cobrado do Estado? Sim, o Estado tem a sua parcela, e consideravelmente, já está em Constituição, tanto os países que têm Constituição ou outra normatividade. Mas nós não podemos pensar só em Estado, nós temos que pensar que a sociedade civil, de alguma forma, também pode colaborar. E isso chama-se integração, cooperação. E o que une alguém em torno de uma integração e de uma cooperação? Talvez seja o princípio da fraternidade. Pode ser que não seja, mas a gente passa a acreditar que é. Porque no momento que eu digo, eu sou solidário ou estou agindo por solidariedade em preocupação com o próximo, eu estou atuando de forma a efetivar aquela cidadania por algo que me motiva. E talvez então seja o princípio da fraternidade. Nara, a questão da cidadania, hoje, embora se fale muito em cidadania, há uma divisão entre o indivíduo, o cidadão, e o Estado. O Estado, o cidadão não entende que o Estado é dele, né? Ele entende que o Estado é uma coisa separada. Mas, no entanto, ele é responsável tanto quanto... Eu entendo, Blatz, que todos têm sua parcela. A gente não pode simplesmente atirar, porque é muito fácil eu dizer, é do Estado. No momento que eu digo que é do Estado, então quer dizer que eu estou retirando toda e qualquer parcela, toda a contribuição que eu possa dar? Não. Dessa forma é que o estudo se debruça em cima de pesquisas realmente do que acontece, do que se pode alcançar. Porque a cidadania, ela já foi tratada como um supérfluo, inclusive por alguns como perfumaria. Né? Dentro do direito, ela é enxergada como se fosse uma perfumaria. Essa é a palavra que é dada mesmo por parte da doutrina. Já a partir dos anos onde nós tivemos a queda do Muro de Berlim, onde nós tivemos alguns avanços em torno dos direitos humanos, a gente já teve uma modificação da ideia de cidadania. Claro que ainda a gente sabe que o caminho é lento, tudo está correndo numa lentidão, mas que é possível, eu acredito, e como eu, outros também, que é possível alcançar. Porque hoje cidadania ela faz parte da normatividade. Princípio da fraternidade, não, porque nós temos a tríade francesa, a origem é da tríade francesa. E hoje, praticamente, a nossa bandeira do Rio Grande do Sul foi retirada, a fraternidade. Nós temos igualdade, liberdade e humanidade. Na nossa bandeira do Rio Grande do Sul não existe a fraternidade, já foi retirada. Então, por que isso não pode constar dentro de um ordenamento jurídico? Quais são as bases que impedem, se eu tenho a liberdade, se eu tenho a igualdade dentro do ordenamento? Por que a fraternidade caiu por terra dentro de um ordenamento jurídico? Eu te pergunto, isso não é fruto de um momento de consumo exagerado, em que as pessoas estão muito mais egoístas e muito mais voltadas para o individualismo e menos interessadas em participar da sociedade? Com certeza. Né? A gente nem pode dizer que não, porque isso faz parte de toda uma somatização de fatores, na verdade. Essa somatização de fatores se dá pelo momento de uma globalização, que já vem há algumas décadas, não é nada novo, pelo momento individualista, mas aí eu te devolvo uma questão, até fica para uma reflexão, não é parte de hoje, mas os próprios direitos humanos, na primeira grande característica dele, que é a universalização dos direitos humanos, esse contexto ele é individualista.
Sim. Ele não é um conceito coletivo, ele não é um conceito solidário. E ele, se a gente for a ver as bases e a história dessa primeira grande característica de universalização dos direitos humanos, a gente vai perceber que ela tem todo um foco individualista. Então a gente culpa uma sociedade hoje moderna, contemporânea, por um egoísmo, por um individualismo, mas toda a nossa base normativa, ela contribui para isso. Ela não contribui ao contrário. Então veja que toda uma base normativa está contribuindo para uma individualidade. E aí é muito fácil, novamente, a gente culpar só um lado, ou só a sociedade, ou só o Estado. Tem que haver uma preocupação de ambos para resgatar esses valores, tanto sociais, como econômicos, como culturais, como patrimoniais. Inclusive a Constituição tem lá nos direitos individuais, né, uma relação muito grande. Os direitos sociais, eles são muito mais sociais e nada não se refere nada à fraternidade, né? Não, jamais. A fraternidade hoje, ela é vista por aqueles que defendem ela como uma categoria ou política ou uma categoria social. Mas, na verdade, trazer para dentro mesmo do lado social, da sociedade, é uma coisa muito difícil. Ela é vista, por que eu acho a dificuldade? Porque ela é vista mais associada ao cristianismo, a uma ideia cristã, e não como uma norma. Então, no momento que ela é associada a uma ideia cristã, nós vivemos num país laico como tantos outros. Então, há uma certa resistência de aceitar uma ideia da fraternidade como princípio, enquanto que liberdade ou igualdade não se vincula a uma ideia cristã. Encerrando o primeiro bloco, né, e pegando esse gancho que você refere da questão da cristandade e a fraternidade, né, mas por incrível que pareça, o exemplo que você traz são de dois que não são cristãos, que são da Índia e do Paquistão. Inclusive o indiano, Kailash e a Malala, eles são tidos como, ele principalmente, como um segundo Gandhi, né, no momento. Por quê? Porque eles não têm uma religião, eles têm sim um foco de solidariedade. Né? Nós estamos encerrando este primeiro bloco do Tema Direito, hoje com a professora Nara Suzane Steiner Pires, falando sobre o trabalho de doutorado que ela está desenvolvendo sobre a cidadania planetária e a fraternidade. Nós voltamos em seguida com o segundo bloco. Fique conosco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema Direito. Hoje nós estamos tratando sobre cidadania planetária e fraternidade. A minha convidada de hoje é a professora Nara Suzane Steiner Pires, que é doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e que, com o tema Cidadania Planetária e Fraternidade, já visitou o Chile, a Argentina e, mais recentemente, Barcelona, na Espanha, levando palestras a respeito desse tema. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a fraternidade, que é algo que, em princípio, é de origem cristã, mas que, na base do trabalho, ela está sendo feita em cima do Kailash e da Malala, que são indiano e paquistanês. E você dizia o seguinte, que esta é a oportunidade para trazer para a normatização
aquilo que é um sentimento hoje difuso. Isso. Na verdade, até para esclarecer, frise-se, né, Blattes, não é parte do trabalho esses dois exemplos. Sim. Eles são o que a gente pegou hoje da mídia para apontar o que a gente está mostrar estudando, para mostrar como é viável Correto. esses estudos, né? Os estudos já se baseiam em outros fatos, mas hoje eles são recentes, então se faz necessário. Nós falávamos do princípio da fraternidade, que ele já foi alavancado como uma categoria social e como uma categoria política, embora jurídica não tenha sido aceito ainda. Quais são as bases dessa ideia? As bases remontam à época da Revolução Francesa, pela tríade francesa da igualdade, liberdade e fraternidade. O que se percebe a partir da tríade? São ideias iluministas, a gente lembra da história, isso é uma parte muito importante, sempre é dado em toda a parte da graduação ou no segundo grau, né? A Revolução Francesa. Então, o que nós tiramos disso? A igualdade e a liberdade, elas entraram praticamente em todos os ordenamentos como lei. Foram recepcionadas a título de direitos humanos, a título de direito fundamental, quando entra no ordenamento dos estados, dos países, como tu disseste, né? Eu gosto muito de chamar estados, mas em compensação, quanto à fraternidade, ela teve um desprestígio. Ela não foi incorporada como lei, não entra no ordenamento jurídico. O que a história demonstra a partir de alguns autores que a gente estuda? Que ela não entra, e esse desprestígio dela é em função de sempre estar associada à ideia cristã, como nós frisamos antes. Porém, é uma ideia equivocada. Por que equivocada? É claro que a primeira ideia de fraternidade vem e remonta à ideia cristã, mas a partir do momento que os iluministas traçam a ideia da fraternidade, inclusive no Brasil chega, e nós temos quem defendeu, inclusive, frise-se, né, e é uma curiosidade, por militares. No Brasil chega através de militares, mas como também é ligada à ideia de maçonaria, não só a cristandade, mas também a ideia de maçonaria, quando chega ao Brasil, a fraternidade totalmente esquecida, tiram de lado mesmo. Como eu frisei antes, até a nossa bandeira troca por humanidade. Bem, aonde que nós buscamos de volta? Quais são os estudos que se faz hoje e que são traçados a partir dessa concepção de fraternidade? Na Itália, nós temos um defensor que se chama Antônio Baggio. Ele, junto com a Chiara Lubich, claro que ela é cristã, mas ele não, ele é um sociólogo, por isso há de se frisar, um sociólogo, a partir de 1996 formam um grupo de estudiosos italianos que passam a estudar a fraternidade de forma diferenciada, não mais só ligada a um cristianismo ou uma possível maçonaria, mas sim como categorias. E eles conseguem difundir a nível internacional, inclusive chegando aqui na América Latina em 2005, 2006, a nível de Brasil. Sim. Nós temos hoje a defesa deles a nível de Brasil. Mas o que eles conseguem chegar com isso? Sempre na ideia de categoria ou social ou política, como eu disse anteriormente. Então, quanto a isso, nós não temos mais dúvidas. Os estudiosos já conseguiram, desde 1996, isso dá praticamente 20 anos, 2 décadas nós estudando aí, os estudiosos trazendo para nós esses estudos e comprovando que pode sim ser uma categoria tanto política ou social. Já na jurídica, são poucos os estudiosos. Eu vou até chamar de atrevidos, né? Sim. Porque quem tem essa pretensão, muitas vezes é mal visto. Mas a gente tem, a nível de Brasil, nós temos promotores que se aventuraram a fazer esse tipo de estudo e trazer para dentro de categoria jurídica. Juízes, então aqui nós temos, eu posso citar o Giovanni Saavedra, que tem essa ideia, o Munir Curi, junto com alguns estudiosos de Florianópolis, professoras, como a professora Olga, a professora Josiane Petri. Então nós temos sim estudiosos a nível de Brasil que estão tentando trazer a fraternidade e passá-la a estudá-la como uma categoria jurídica. A pretensão da Nara Suzana também foi essa, trazer ela para dentro do nosso ordenamento. Eu chamo de pretensão porque realmente assim é muito audaz, é muito audaciosa essa ideia. Porque eu provo nas minhas pesquisas e no meu trabalho, que logo ficará disponível via virtual pelo Congresso, que é sim uma categoria jurídica. Por quê? Porque se nós temos outros princípios que entraram de maneira explícitas na Constituição, não é porque ela não entrou de maneira explícita que ela não pode ser uma categoria jurídica. Porque
tu lá de concordar comigo, como professores de administração pública que somos, penal, administrativo, que nós temos os princípios implícitos dentro da Constituição. Não temos? Lógico. Então, a fraternidade também está lá. Só que ninguém quer achá-la. Como todos interpretam e acham um princípio da proporcionalidade, ou um princípio da boa-fé, ou um princípio que esteja escondidinho, implícito dentro da Constituição, ninguém quer interpretar que dentro dela tem também a fraternidade. Porque, claro, é um terreno perigoso. É um terreno que a gente pisa e que vai encontrar contrapostos e principalmente ideias antagônicas. Deixa eu te perguntar, se o princípio da fraternidade ele não encontra uma resistência muito forte para se implantar, na medida em que as relações comerciais, elas não são fraternas, as relações de poder normalmente não são fraternas, porque no momento que nós potencializarmos a fraternidade, nós, de certa forma, nós fazemos com que o capitalismo ceda espaço e que o poder exercido, porque o poder é muito malévolo, né? O Maquiavel traçou bem isto. Não se pode comandar sendo fraterno, né? Então, isto oferece resistência? Claro, também, mais uma vez, eu te disse antes que isso é uma somatização de fatores, mais um fator. Então, veja bem, o poder econômico, o capitalismo, porque nós já temos, agora eu comecei a sorrir porque eu me lembrei automaticamente do Weber e do Marx, né? Porque na realidade o Weber era mais positivo em relação à sociedade. Ele achava que poderia haver, ele via outros fatores que alavancavam a sociedade além de um capitalismo. Ele via os fatores como a religião, como a ética, como a moral, principalmente a religião, porque ele tem a ética protestante, que poderiam alavancar a sociedade e o Estado junto numa ideia de integração, inclusive por associações. Ele via uma possibilidade de um poder econômico junto com o capitalismo e junto com outros fatores como religião, ética e moral, alavancar. E aí poderia ser possível, talvez, uma fraternidade. Já o Marx, no contraponto, diz que de jeito nenhum. A sociedade ela é vista de um ponto econômico, e esse ponto econômico do capitalismo, onde eu só tenho duas classes separadas, que é quem detém o poder econômico, a hegemonia, e quem trabalha, o operador, né? Só tem esses dois mesmo, né? O proletariado. Então, na verdade, a gente fica com as duas ideias que a gente pode visualizar a partir de estudos, mas que na prática a gente sabe que hoje ainda o capitalismo impera. Praticamente ele está em todo o lugar do planeta. Não vou falar do mundo. Inclusive do na planeta. Índia. Inclusive na Índia e no Paquistão. Que frise-se, já foi um país só. Sim. Já foi um país só. Então a gente volta lá no início da nossa conversa. O Prêmio Nobel da Paz não foi escolhido aleatoriamente. Ele teve um propósito de demonstrar que aquilo que um dia já foi uma unidade, foi dividido, talvez possa ainda voltar a ser unitário. E foi dividido exatamente por falta de fraternidade, porque a divisão é religiosa. Exato. Então, ó, veja onde tudo que a gente foi conversando, todos esses fatores e consequências levam a gente ao mesmo fim. Agora também, assim, eu gosto de salientar que todos esses estudos são feitos de maneira coerente, de maneira sensata. Não é nada de forma irreal ou utópica. É claro que a gente defende uma ideia, duas ideias que são totalmente inovadoras, mas de forma sensata e de forma coerente. Eu não posso tentar buscar qualquer coisa para justificar aquilo que eu quero impor. Não, tem bases científicas para isso. E a cientificidade tem que ser levada a sério quando você está fazendo um trabalho acadêmico desse porte. Então eu não posso trabalhar só num achismo ou só por ideologia, movida por ideologias. Claro que isso de alguma forma influencia, mas eu tenho que ter uma cientificidade e um estudo concreto em cima. Então a gente sempre ressalta isso, né? Não é simplesmente levantar uma tese, mas sim ter toda uma cientificidade e uma produtividade em cima disso. E um comprometimento com ela, porque isto vai gerando também novos adeptos, novos discípulos, e a ideia vai crescendo e se expandindo. Isso mesmo. Nara, temos agora 2 minutos para concluir o programa. Tem alguma coisa que eu poderia ter te perguntado, que tu gostaria de dizer para encerrar o programa?
Blatt, em verdade, são tantas as questões, né? Porque a gente começa, na verdade, nós planejamos inicialmente uma coisa e a conversa sempre toma outro rumo. Isso já é a segunda vez que eu estou aqui e eu constato em loco. Mas isso é bom porque a conversa flui. Né? Flui. Então, assim, até para o telespectador saber que não é nada o que a gente conversa antes acaba tomando outro rumo. Mas tem sim, nós temos vários outros pontos que podem ser questionados dentro disso. Mas que fique a ideia para aquele que está nos assistindo e que também é aquele que se interessa, que a cidadania planetária, vista dessa ótica da fraternidade como categoria jurídica, ela pode talvez ser reconhecida futuramente e dessa forma ter um alcance diferenciado. E mais, tem uma questão que é território e soberania que nós nem tocamos hoje. Sim. Esse é o ponto crucial. Capitalismo, território e soberania são os pontos que entravam qualquer um desses estudos aqui, que ainda pode ser muito debatido. Muito bem, sem dúvida é algo inovador, algo importante que nos chama a atenção, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e eu não vou entrar agora aqui porque o nosso programa está terminando, mas a fraternidade diz respeito até com o cuidado ecológico que nós temos que ter. É o meu foco, o meio ambiente. O meio ambiente. Foi um prazer, Nara, poder ter conversado contigo mais uma vez. O nosso tema de hoje foi a cidadania planetária e a fraternidade, ou a inclusão da fraternidade no campo jurídico, porque ela já existe no social e no político. No jurídico. Ela precisa ser trazida também para o campo jurídico. Nós agradecemos a sua audiência. Se você não assistiu o programa na íntegra, ele vai ser reprisado no decorrer desta semana e também estará disponível no canal YouTube da TV Unifra, a partir de terça-feira. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa neste mesmo horário.